Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Evangélica Metropolitana. Nesta manhã de domingo estamos transmitindo a nossa escola bíblica discipuladora. Esperamos que você seja ricamente abençoado. Bem, aproveita já o início do vídeo, assine o nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações de quando estivermos com conteúdo novo. Não perca! Este mês de junho é o mês da Igreja Perseguida e ontem a Junta de Missões Mundiais realizou a Conferência Igreja Perseguida. Não viu? Perdeu? Não deixe de conferir no canal da Junta de Missões Mundiais. Vai lá e assista aquela celebração que foi realizada neste sábado. Hoje pela manhã nós já começamos as atividades com devocional baseado na nossa leitura diária. Nós temos tido uma maratona de leitura anual da Bíblia e todos os dias enviando meditação dentro de algum texto lido no dia. E hoje nós lemos 1 Crônicas, os capítulos 15 a 19. Acompanhe nossa maratona de leitura anual da Bíblia também no nosso perfil no Instagram. E a partir dessa semana nós vamos também disponibilizar diariamente aqui no YouTube, no nosso canal, as meditações diárias. Antes da nossa aula de hoje, vamos louvar o Senhor.
nossa Escola Bíblica Discipuladora, nós temos estudado as lições desse livrinho aqui, ó, Maturidade Cristã, uma publicação da Junta de Missões Nacionais. É um livro que trata de assuntos, dos principais assuntos são relevantes para alguém que está nessa caminhada de se firmar ou de consolidar a sua fé. Nós estamos hoje na nossa quinta lição. Nós já vimos aqui a primeira lição do estudo, o discípulo e o estudo da Bíblia, o discípulo e a oração, o discípulo e a vontade de Deus, o discípulo e sua família, e hoje, o capítulo 5, a lição 5, nós vamos ver o discípulo e a igreja, a relação do discípulo com a igreja, o que é a igreja e como nós nos relacionamos, onde é que nós entramos nessa história. Então, o que a gente espera nessa manhã com esse estudo? Qual é a nossa proposta? Nós queremos primeiro identificar dois sentidos fundamentais da palavra igreja no Novo Testamento. Por que no Novo Testamento? Porque é quando realmente esse termo aparece. Até o Novo Testamento, ou seja, no Antigo Testamento, não há essa percepção, essa concepção de igreja. Igreja é algo realmente do Novo Testamento, mas no Novo Testamento ela aparece várias vezes e há pelo menos dois sentidos principais pelas quais o termo igreja é utilizado no Novo Testamento. Nós vamos identificar esses dois sentidos. Queremos também descrever os diversos significados de igreja enquanto congregação, identificar a origem da igreja, porque ela existe, qual a sua origem, quem inventou essa história de igreja, e os seus oficiais, né? Quem são as pessoas que estão envolvidas diretamente com a liderança, as ações, os ministérios da igreja. Identificar a missão primordial da igreja e descrever o seu desempenho como agente de reconciliação. Então, para a gente começar aqui a nossa aula, esse termo igreja, ele é um termo que é mais antigo que o Novo Testamento, ele é mais antigo, vem de antes de Jesus. Jesus, na verdade, pega uma palavra grega, que é a palavra eclesia, nós vamos ver logo mais à frente com detalhes, e passa a utilizar com um sentido determinado no Novo Testamento. E então nós vamos encontrar basicamente em todo o Novo Testamento a palavra igreja com dois significados. Na maior parte das vezes em que o nome igreja aparece, ela significa congregação. Em outras palavras, ela se refere a um grupo de pessoas, um grupo de crentes, um grupo de discípulos. Se a gente observar no livro de Atos, quando ia se referir aos grupos de crentes, normalmente se falava nos discípulos, certo? Mas igreja então aparece nesse contexto de um grupo de pessoas, um grupo de crentes em Cristo, batizados, que se reuniam com alguns propósitos: adoração, companheirismo, serviço cristão, compaixão e graça, partir do pão. Um exemplo dessa utilização para um grupo específico de pessoas, nós encontramos na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 15, que diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então, nós temos aqui um grupo de pessoas que se reunia na casa de Ninfa, e aqui Paulo usa o termo igreja para se referir a este grupo específico de pessoas.
Outras vezes, o termo igreja é utilizado no Novo Testamento para falar sobre toda esta comunidade de pessoas que aceitaram ou que são discípulos de Jesus no sentido global, em todos os lugares, em todas as eras. Vejamos então o Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, onde Jesus afirma ou usa o termo igreja para se referir a todo esse corpo de crentes, de discípulos que ele escolheu para si. Então diz o seguinte: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está se referindo a si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus usando o termo igreja nesse sentido universal, amplo, nesse sentido da igreja de todas as eras, em todo lugar do mundo. Então, existe o termo igreja no Novo Testamento se referindo a uma comunidade local, e aí por isso que nós chamamos de igreja local, e existe a utilização do termo igreja em se tratando de um aspecto amplo de todos os crentes ao longo da história, em todos os lugares, que é a Igreja Católica. E aqui não estou me referindo à Igreja Católica Apostólica Romana, mas esse termo católico, ele se refere a todos os crentes ao longo da história, em todos os lugares. Seria o mesmo que Igreja Universal, também não é Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Isso é uma denominação. Igreja Católica Apostólica Romana é uma denominação, mas é toda esta igreja aí ao longo da história da humanidade. Nessa nossa lição, a gente vai focar muito mais no sentido local de igreja. A igreja enquanto congregação local, um grupo de pessoas que se unem para viver os valores do reino de Jesus Cristo, para a prática da sua fé em Jesus. Por quê? Porque é no nível local que o discípulo se encontra. Então, quando a gente fala do discípulo, a sua ação primeira, a sua vivência, a sua experiência de fé, ela se dá inicialmente numa igreja local. Então, por isso que a gente vai focar muito mais nesse sentido. Então, quando se fala em igreja hoje, normalmente duas coisas vêm à mente das pessoas. A primeira é um templo. Se fala em igreja, aí a pessoa pensa num templo, um prédio. Então nós já vimos aqui pelos dois sentidos em que o nome igreja é utilizado no Novo Testamento, em nenhum momento aparece prédio, em nenhum momento aparece templo, e aqui estamos usando, claro, o seu aspecto concreto, tá bem? Nós vamos ver que, na verdade, quando o termo igreja é associado à ideia de templo, como a gente vai ver, está no sentido figurado, metafórico, está no sentido alegórico, o que é muito interessante a gente observar. Então, a primeira coisa, não vamos, quando falarmos em igreja, não vamos pensar logo de cara em um templo. Tá? Nós somos membros da Igreja Batista Evangélica Metropolitana. Essa é a nossa comunidade local. E ela tem um templo. Ela não é o templo, mas ela tem um templo. E para que ela tem um templo? Para ela ter uma referência de onde a nossa comunidade se ajunta, de onde a nossa comunidade se agrupa para vivenciar os valores, ou para experimentar os sinais do reino de Jesus Cristo. Também, quando se fala em igreja em nossos dias, um outro sentido que as pessoas costumam ter é o de uma organização ou de uma instituição. Você é de qual igreja? Você é batista? Você é assembleano? Você é presbiteriano? Você é católico? Apostólico romano? Tá? Então há essa concepção na mente das pessoas. Essa concepção nós também vamos demovê-la agora, tá?
Quando falamos a igreja, não estamos nos referindo a uma pessoa jurídica, a uma instituição. Nós temos uma instituição? Sim. A Igreja Batista Evangélica Metropolitana, ela tem um CNPJ, ela é uma pessoa jurídica reconhecida pelo Estado brasileiro. Mas a Igreja Batista Evangélica Metropolitana é o seu CNPJ? Não, ela não é. Na verdade, a igreja é essa comunidade e nós temos uma instituição que nos representa, ou que representa esse grupo de pessoas, representa essa congregação do Senhor perante o Estado brasileiro. É assim que funciona. A palavra igreja, como eu já falei anteriormente, ela vem de uma palavra grega que é eclesia. E eclesia era um nome de um tipo de reunião, de assembleia que acontecia nas cidades gregas, quando eles precisavam resolver situações ou discutir situações. Eles faziam uma grande convocação aos cidadãos gregos. Esses cidadãos saíam de suas casas e se reuniam numa praça, num areópago, onde eles iam discutir as questões importantes. Isso era a eclesia. Jesus pega essa palavra do grego e lhe dá um novo significado, uma ideia, e que na verdade a ideia inicial ela é muito válida para o uso do termo eclesia, porque somos discípulos de Jesus, fomos convocados, chamados por Jesus para fora do ambiente em que estávamos, para nos reunir enquanto discípulos de Jesus. Essa é a ideia do termo igreja. Então, quando você pensar em igreja, quando alguém falar em igreja, você tem que pensar em uma coisa dinâmica, é um movimento de pessoas. Eu gosto muito dessa concepção de igreja enquanto um movimento de pessoas, e em particular um movimento daquelas pessoas que são discípulos de Jesus. Então, para a gente entender mesmo o que é uma igreja, isso tem algumas implicações, isso traz algumas características. Primeiro delas, queremos destacar que uma igreja é um grupo de companheirismo. Nós vamos observar aqui no capítulo 2, verso 42 de Atos. O texto diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então essa é uma das características desse grupo de pessoas que se reúne, esses discípulos de Jesus que se reúnem. Eles são um grupo que vive a comunhão, que partem o pão. O termo comunhão aqui é muito propício, porque ele traz essa ideia do viver juntos, do compartilhar as coisas, do cuidar um do outro. É muito belo ver, por exemplo, como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, trata essa questão. Ele diz o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. É essa comunidade que vive uns aos outros, uma das expressões mais repetidas no Novo Testamento, desde Jesus falando: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é uma expressão que se repete por todo o Novo Testamento, e ela reflete bem o que é a comunhão na igreja. Pessoas que se apoiam, que dão suporte um ao outro e que levam em conta ou que honram muito mais o outro do que a si mesmos. O grupo da IBEM é família IBEM. E é isso mesmo, a ideia de igreja é essa, é de uma família que transcende os laços biológicos, sanguíneos, mas que tem como seu principal laço a presença do Espírito Santo, né, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que caracteriza essa família de Deus, a igreja. Uma ilustração que é muito comum no Novo Testamento é a do corpo.
Então, em algumas oportunidades, nós vamos ver o apóstolo Paulo usando a ideia do corpo para falar dessa comunidade. Então, ele diz o seguinte aos Colossenses, capítulo 1, verso 18: ele aqui é Jesus Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, a igreja é esse corpo cuja cabeça é Jesus. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Quando fala aos Romanos, capítulo 12, que a gente já mencionou aqui, ele também usa essa ilustração e diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, de maneira que nós vivemos uma interdependência. Nós dependemos uns dos outros para viver, porque a vida se encontra nesse corpo que é completo. Nenhum membro faz nada por si só, mas todos somos então servos ou controlados pelo cérebro, pela cabeça, o centro das emoções e da cognição da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Uma outra ilustração muito comum no Novo Testamento para falar da igreja remete ao templo. E eu comentei aqui que uma das coisas que nós pensamos quando falamos em igreja é templo, não prédio. E de fato, nós podemos fazer uso do templo de forma metafórica para falar da igreja, que é o que foi feito no Novo Testamento. E eu convido você a observarmos, por exemplo, o que Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, quando ele diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Repara aqui comigo que Pedro usa algumas características da religião judaica, mostrando um paralelo, fazendo uma espécie de paralelo agora com o Evangelho de Cristo, mas mostrando que tudo aquilo que era, de certa maneira, concreto, palpável, físico, material, quando se aplica à igreja de Cristo, não é nesse sentido, mas é espiritual. Então ele usa essas coisas físicas, materiais, como uma ilustração para falar de uma realidade espiritual. Então ele vai usar aqui o termo casa espiritual, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Essas são três características da religião judaica, do judaísmo antigo, que Pedro retoma aqui, mostrando essas características num contexto completamente novo, completamente diferente. Observem comigo, por exemplo, o seguinte: na história do povo judeu, quando eles estavam lá no Êxodo, o Senhor ordenou que eles construíssem o tabernáculo, a tenda do encontro, aquela estrutura de tecido com aramados ali que eles podiam montar e desmontar, montar quando estabeleciam um acampamento e desmontavam quando iam levantar acampamento e seguir viagem pelo deserto. Então ali, Êxodo 25, 8 e 9, nós vemos Deus falar que eles deveriam fazer essa construção, e que através dela, Deus diz o seguinte: habitarei no meio deles. Habitarei no meio deles. É interessante notar que quando eles acampavam, essa estrutura, o tabernáculo, ficava no meio do acampamento, e as 12 tribos se organizavam ao redor desse tabernáculo. Já quando Israel está estabelecida ali em Canaã, no território da Palestina, já com o rei Salomão, ele constrói o templo. E o templo nada mais é do que a mesma estrutura organizacional, a mesma plataforma, a mesma planta do tabernáculo, mas em proporções muito maiores e com o material agora definitivo, firme,
Se antes era metal, as estruturas metálicas com pano, agora é tijolo, agora é argamassa, é pedra, uma coisa firme. E em 1 Reis 6:1 a gente encontra o registro de Salomão construindo o que eles chamaram de a casa do Senhor. Da mesma forma como no tabernáculo, esse tabernáculo servia como referencial da própria presença do Senhor, tinha aquela imagem, aquela figura da nuvem que descia do céu e se estabelecia ali no tabernáculo. Agora o referencial era o templo, o templo que foi destruído, depois foi reconstruído o templo foi reconstruído ali com Zorobabel, né? E já no Novo Testamento, muito interessante o que João fala no capítulo 1 do seu Evangelho. A gente lê, a gente começa esse capítulo com: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas lá no verso 14, eu convido você a dar uma olhada, que ele diz o seguinte: e este verbo, ou seja, Deus, se fez carne, este verbo virou gente e habitou entre nós. Olha, a imagem de João é a mesma daquela, só que se antes havia tabernáculo, se antes havia o templo, agora o próprio povo é o templo. Por que a gente vê isso? A palavra que ele usa para falar habitar entre nós é a mesma palavra que significava tabernáculo. É como se ele dissesse tabernaculou entre nós, ou fez de nós o seu tabernáculo. Então agora o contexto é completamente diferente. Já não há mais um lugar, uma estrutura, um prédio considerado santo. Agora, quem é que é santo? O povo de Deus, os filhos de Deus, os seus discípulos. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 3,17, ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então não existe, o paradigma é completamente diferente na igreja. Se antes para o judaísmo havia um lugar sagrado, uma terra sagrada, um templo sagrado, que antes era o tabernáculo sagrado, agora quem é sagrado? Exatamente, meu irmão, você. Nós somos sagrados. É por isso que também Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, e ela pergunta onde deveria se adorar, se ali no poço de Jacó ou em Jerusalém, Jesus responde: olha, na verdade vai chegar o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus ali, ele muda o paradigma de um lugar, certo? De um prédio, de um lugar que era escolhido como sagrado. O sacerdócio santo, no tempo do judaísmo, tabernáculo e templo, nós temos um sacerdócio que era herdado pela família, por herança familiar. Em Êxodo 28, verso 1, Deus institui a família sacerdotal partindo de Arão. Arão é o primeiro sacerdote e seus filhos, e a partir dali existe uma linhagem sacerdotal. No entanto, Pedro vem dizer que nós somos esse sacerdote, sacerdócio santo. Agora é a congregação. É o que nós chamamos de sacerdócio universal do crente. Meu irmão, cada crente é um sacerdote. Sacerdote de si mesmo, sacerdote do seu lar. Todos nós somos sacerdotes santos e juntos compomos esse sacerdócio santo. Você pode encontrar isso tanto em 1 Pedro 2,9, que é o texto como base, mas também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Você vai encontrar esta mesma ideia. E os sacrifícios? E tem gente hoje que ainda gosta de fazer um sacrifício. Não, eu fiz uma promessa, e aí, se o Senhor me der esta bênção, eu vou fazer isso. Se eu vou correr, não sei quando, eu vou a pé, ou então faz a promessa para poder adquirir a bênção, né? Ou é como resposta, ou é como pedido.
Mas o que é de fato sacrifício? O que é o sacrifício verdadeiro? No templo dos judeus, tabernáculo, templo, a gente vê, por exemplo, Levíticos de 1 a 7, a gente encontra ali uma série de ordenanças sobre os sacrifícios que eles fariam, sacrifícios de animais, de frutos da terra, os holocaustos, para perdão dos pecados, como louvor, haviam vários motivos. Na igreja, na congregação dos santos do Senhor, esse paradigma também muda. Agora são sacrifícios espirituais. E nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, sacerdote para todos sempre. Ele é o sumo sacerdote e nós somos o sacerdócio santo. Romanos 12, 1 e 2 fala do nosso sacrifício, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Então essas são características da igreja. Igreja é isso. Igreja é um grupo de companheirismo, igreja é um corpo, igreja é um templo espiritual. E qual a origem da igreja? Como é que é essa história da igreja? Por incrível que pareça, meus irmãos, tem gente que vem defender que Jesus, na verdade, não estabeleceu nenhuma religião, nenhum movimento. Jesus ensinou as coisas e quem inventou a igreja foram os discípulos. Isso é verdade? Não. À luz da Bíblia não é verdade. Nós vemos isso aqui. Quem falou a igreja primeiro foi Jesus. Foi ele quem ensinou, foi ele que disse que ia fundar a sua igreja. Durante o seu ministério, a primeira coisa que Jesus faz no seu ministério é começar a chamar pessoas, fazer seus amigos, né? Jesus começa a fazer amigos e a ensinar a esses amigos a serem uma comunidade diferente, com valores diferentes, que viviam uma realidade diferente, ou viviam de maneira diferente do que a sociedade da época vivia e pregava. Então Jesus inicia uma nova comunidade. E lá em Mateus, a partir do capítulo 5, nós encontramos o Sermão do Monte. Ali é Jesus estabelecendo quais são os valores desse reino, o que ele espera das pessoas, os seus súditos desse reino. E é ele quem chama essa nova comunidade de igreja, lá em Mateus capítulo 16, versos 16 e 18, respondendo ali a Pedro. E ele diz: edificarei a minha igreja. Então, sobre a origem da igreja, nós precisamos ressaltar o que? Primeiro, Jesus é o pensador, o autor, o fundador, o estruturador, o instituidor da igreja. E se foi ele que fez a igreja, se ele é o autor da igreja, ele também é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. É ele que manda. É ele que manda. Outra coisa, a igreja está em processo de edificação. Diariamente, o Senhor da igreja vai acrescentando à igreja os que são seus. Então ela está em crescimento, em edificação. Ela não pode ser destruída, porque o seu fundamento, a sua base, a sua pedra angular, a pedra de esquina é Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E um dos valores que é muito importante para nós batistas é que igreja e Estado devem se respeitar mutuamente, mas não deve haver ingerência de um sobre o outro, nem da igreja para com o Estado, nem do Estado para com a igreja. Isso é a laicidade do Estado. Isso é o que significa a laicidade do Estado. O Estado não é ateu, o Estado é laico. E esse foi um conceito que surgiu entre os batistas ingleses, né? Defendendo que o Estado não pode fazer ingerência na igreja, determinar de que maneira a igreja deve viver a sua fé. Nem a igreja deve determinar como o Estado deve conduzir o seu povo, né? Isso é muito importante em nossos dias, porque há uma confusão muito grande no envolvimento da igreja com o Estado. Pastores que se envolvem de forma errada com políticos, com partidos, com governos, e a gente precisa ter muito cuidado com isso.
E os oficiais da igreja? O Novo Testamento nos mostra que a igreja, ela também, sendo uma comunidade de pessoas, ela não era uma comunidade assim avulsa, cada um está vivendo conforme lhe dava na cabeça. Havia uma organização, haviam pessoas que lideravam, a começar com os discípulos. Então, o Novo Testamento vai nos falar alguns nomes, e a gente precisa entender esses nomes. O Novo Testamento fala sobre pastor, fala sobre presbítero, bispo, diáconos. Quem são essas pessoas? Nós vamos ler Efésios 4:11, que diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui nós vemos alguns ministérios da igreja. O ministério apostólico, que era exercido pelos 12, o ministério profético, o ministério evangelístico e esse ministério específico aqui que é de pastores e mestres. Aqui são duas características de um mesmo ministério: o pastoreio, que é cuidado, e o ensino, que é representado pela palavra mestre. Hebreus 13, 7, 17, 24 fala também sobre o pastor como líder da comunidade local. 1 Pedro 5,4 também nós encontramos a palavra pastor para falar sobre o líder local de um grupo de cristãos que se reúne ali como igreja. Mas também a gente encontra os termos ancião ou presbítero, dependendo da sua versão, e bispo, e em alguns momentos ela parece ser sinônimo, e até são sob algum aspecto. Bispo, a ideia do termo bispo no Novo Testamento é como um pastor que coordena outros líderes. Ele é um pastor coordenador de vários líderes. É um pastor que coordena pastores, que coordena evangelistas, que coordena presbíteros, que coordena profetas, que coordena, certo? Esse é o bispo. Ancião, e aqui realmente se refere a alguém que é bem experiente, alguém que pastoreava pela experiência, porque era maduro na fé e de idade realmente avançada. Então, um exemplo disso é que mesmo Timóteo sendo o pastor da igreja, mas Paulo orienta que Timóteo tenha um cuidado especial para com os presbíteros, né, dando ouvidos a eles, porque os presbíteros tinham experiência, ou têm experiência de vida, e é bastante apto para aconselhar, para instruir. Então, no que se refere à função e às exigências que se cobram de alguém que é pastor, elas são aplicáveis no texto bíblico da mesma forma para quem é chamado de presbítero, ancião ou bispo. Então a gente encontra designações diferentes para uma mesma função e com as mesmas exigências. Diácono, por outro lado, é um ofício diferenciado. Ele dá uma ideia de ministro-servo. E quem eram os diáconos? A gente encontra a instituição dos diáconos lá no capítulo 6 de Atos. Os apóstolos se reúnem com a igreja em assembleia e eles dizem: olha, nós precisamos focar o nosso trabalho no estudo da palavra, proclamação e na oração. E a gente não tem como ficar administrando as doações e aquilo que vamos distribuir para a comunidade, para as viúvas, para os órfãos. Então escolham homens santos que possam fazer isso. E ali a igreja escolhe 7 homens que são então chamados de diáconos. É interessante notar que tanto no capítulo 6, verso 3 de Atos, nós encontramos quais são as exigências, mas em 1 Timóteo capítulo 3, versos 8 a 13, nós também encontramos essas exigências. Elas são muito semelhantes,
às exigências feitas para o pastor. Isso quer dizer o quê? Que o pastor e os diáconos são uma classe diferente? Não, meu irmão. Na verdade, essas exigências são para qualquer crente. Todos os crentes devem cumprir aquelas exigências. A única questão aqui é que se alguém almeja exercer o ministério diaconal ou pastoral, ele tem por obrigação seguir aquelas exigências. Ele não pode assumir este ministério se não cumprir essas exigências. Mas elas não são exclusivas para o pastor e para o diácono, elas são para toda a igreja, para que toda a igreja seja capaz de assumir ministérios. A questão aqui é essa: se todos na igreja buscam alcançar esse nível de excelência das exigências, então todos são aptos para assumir ministérios. Essa é a questão. E quanto à missão, o para quê? Nós já vimos aqui por que a igreja existe. A igreja existe porque é uma criação de Jesus, é uma invenção de Jesus, porque ele quis criar a igreja. Então é por isso que ela existe, né? E é inevitável, ela é a comunidade dos salvos, dos santos em Jesus. Mas para quê? Para que a igreja existe? Quando eu penso na missão da igreja, eu penso em três coisas, basicamente, meus irmãos. Eu queria compartilhar isso com vocês. Isso vai até um pouco além do que a literatura aqui nos propõe. A igreja tem três áreas básicas em que ela tem propósito. E o primeiro, e mais óbvio, é no seu relacionamento para com Deus. A igreja existe para amar a Deus, para amar a Jesus. É a noiva de Jesus, é o corpo de Cristo. Então a igreja existe para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. A igreja existe para amar a Deus sobre todas as coisas. A primeira missão da igreja é essa. É através da igreja que o nome de Deus é glorificado na terra. A segunda área diz respeito a si mesma, na própria comunidade. A igreja existe para o crescimento, o amadurecimento dos seus membros, dos salvos. Ela existe nesse sentido, ela tem como propósito ensinar, instruir, para que todo crente cresça e possa exercer um ministério. A igreja existe para viver o amor, para viver compaixão e graça. A igreja existe para isso, para cuidar do mútuo, para cuidar uns dos outros. Então é uma responsabilidade dentro da própria comunidade, mas ela tem também uma responsabilidade ou uma missão diante do mundo, que é proclamar o Evangelho, é proclamar a salvação em Jesus Cristo, é amar o próximo, amar as pessoas lá fora. A igreja existe para trazer o reino de Deus por onde ela passa. A igreja existe para fazer novos discípulos. E como é que ela faz novos discípulos? Indo para o mundo. Então, quando a gente pensa na missão da igreja, nós temos que pensar pelo menos em três áreas: no relacionamento da igreja para com Deus, da igreja para com os seus membros e da igreja para com o mundo. E se podemos fazer uma síntese, um resumo, ou seja, pegar essas três áreas, essas três dimensões da missão da igreja e sintetizarmos, então o que o Senhor nos deu foi o ministério da reconciliação, a missão de reconciliar o homem e Deus.
Esse é o ministério da igreja, essa é a missão da igreja, reconciliando o homem e Deus. A igreja glorifica a Deus, a igreja cresce e a igreja faz discípulos. Para finalizar a nossa aula de hoje, aqui uma tarefinha para os irmãos. Primeiro, leiam aí Efésios capítulo 2, os versos 19 e 22. E vocês vão me dizer duas coisas. Você vai escrever aí no seu caderno, na sua Bíblia. Para que esse edifício deve crescer? Esse edifício que é a igreja. Para que ele deve crescer? E segundo, quem é a pedra de esquina? Quem é chamado de pedra de esquina nesse texto? Depois você vai ler Marcos capítulo 1, os versos 32 e 40 e o capítulo 2, versículo 3. E vai escrever aí quais foram as pessoas que foram ajudadas por Jesus. Como eram essas pessoas? Que tipo de pessoas foram ajudadas por Jesus? E você vai olhar no versículo 17 do capítulo 2 e vai ver qual foi a explicação de Jesus. E você vai anotar por que Jesus olhou para essas pessoas, porque Jesus cuidou dessas pessoas. Sugiro que você nos procure também para adquirir algum livro, ler algum livro. Nós podemos emprestar, nós temos bastante literatura aqui, literatura sobre igreja. Você pode nos pedir um livro emprestado. Pastor, eu quero aprender mais sobre o que é igreja. Fale comigo e verifique se em nossa igreja há algum ministério que precisa de alguém e você acha que você se encaixa, se enquadra para esse ministério. Anote isso. Olha, o meu desejo é colaborar com a igreja nesse ministério. Por fim, você vai buscar compartilhar com outras pessoas sobre aquilo que você tem aprendido do que é a igreja, sobre o que é a igreja de Cristo. E vou dar um versículo para você memorizar. Memorize Atos capítulo 20, versículo 28. Que o Senhor nos abençoe e que saibamos ser igreja. É isso aí. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, que a gente tenha tido a oportunidade de acrescentar algum conhecimento à sua vida, né? Esse é o nosso desejo. Nós temos alguns avisos. Nesta semana que passou, aconteceram algumas reuniões dos governos estadual, municipal e líderes evangélicos para estudar a viabilidade do retorno das atividades nos templos. Estamos aguardando os resultados dessas reuniões para definir como vamos proceder. Pedimos aos irmãos, então, que orem neste sentido. Nessa quarta-feira próxima, teremos culto de oração ao vivo no Instagram. Não deixe de participar. Nos envie seus pedidos de oração, ou pelo direct, ou pelo WhatsApp. Mas participe conosco. Próximo domingo, ainda seguiremos com a nossa Escola Bíblica Discipuladora e o nosso culto comunitário aqui no canal da IBEM. Então, não perca, assista, curta e compartilhe com seus parentes e amigos. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até logo mais à noite.